Fala moçada, tudo bem? Vamos entrar num tema aqui bastante legal, né? Bastante interessante, que está relacionado com o movimento uniformemente variado, né? É um dos tipos do movimento uniformemente variado, que é a queda livre, né? Nós sabemos que no nosso planeta, né? O planeta Terra, né? Todo o corpo que está próximo da superfície da Terra, ele é atraído por uma força gravitacional, né? Na realidade existe uma relação de ação e reação, né? Há uma atração dos dois, né? Massa atrai massa, mas que gera aí uma força e que faz com que o corpo, se ele for abandonado de uma certa altura, ele vai descer com uma aceleração. Nós sabemos que a aceleração gravitacional nossa é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que acontece na maioria dos exercícios, na grande maioria dos vestibulares também, é arredondar esse 9,8 para 10, para facilitar os cálculos, né? Porque nem sempre o fazer a conta por si só é o que o vestibular está querendo cobrar, né? Então, tem outras coisas mais importantes relacionadas com raciocínio, conteúdo. Então, eles arredondam para 10 para a gente poder estar facilitando aí a vida, né? Ganhando tempo aí na resolução dos exercícios. Então, nós podemos pegar um corpo, né? Colocado a uma certa altura e abandonar ele. E aí o que vai acontecer? Ele vai descendo com a sua velocidade aumentando. Então, por que vai aumentando? Porque tem uma aceleração que está puxando esse corpo para baixo. Tudo bem? Regra geral, né? No nosso dia a dia, se você abandonar dois corpos da mesma altura, hoje, não desconsiderando o atrito, né, você vai ver que há uma certa diferença no momento que eles chegam ao solo, né, em função da aerodinâmica deles. Então, se você pegar uma folha de papel, de caderno, ou uma folha de sulfite, inteirinha, e pegar uma outra folha igual a essa, que tem a mesma massa, e você amassar uma das folhas, e você soltar os dois na atmosfera, o que vai acontecer? A folha amassada vai cair mais rápido, cai primeiro, né? A outra vai demorar um pouquinho mais. Mesma coisa você pegar uma pena e uma bola de boliche, e você soltar os dois, o que vai acontecer? A bola de boliche vai cair e a pena vai cair devagarzinho, né? Quando a gente fala de queda livre, né, por isso o termo livre, é que não tem atrito com o ar. Tá? Então, se você pegar a folha amassada e a folha aberta e jogar, elas vão cair juntos. Se você pegar a bola de boliche e a pena e soltar as duas, elas vão cair juntas. Tá? Não vai haver essa interferência do ar. É essa interferência do ar que permite, por exemplo, que uma pessoa salte de paraquedas. Né? Se não tivesse essa interferência do ar, não adiantaria nada o paraquedas, que a pessoa ia cair com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então vamos lá, uma das definições aí, né? Todos os corpos abandonados próximos à superfície da Terra caem com a mesma aceleração, independentemente de sua massa. Isso é fato, tá? Isso é fato. Lembrando que a gente está falando de queda livre, né? Correto? A expressão queda livre significa que temos um movimento de queda no qual é considerada apenas a força gravitacional, ou seja, não devemos levar em conta a ação de outras forças, como a resistência do ar. Certo, gente? Então vamos desenhar aqui um prédio, né? Temos aqui um prédio, temos um objeto que vai ser abandonado do alto desse prédio, certo? Quando eu falo que o corpo é abandonado para qualquer exercício que falar que o corpo foi abandonado, a velocidade inicial dele é nula, é zero. Ele vai ficar lá sob a influência dessa força gravitacional. E aí o que acontece? Como nós temos uma aceleração gravitacional que é para baixo, direção ao centro da Terra, esse corpo vai começar a cair de uma certa altura, que eu vou chamar de H, né, no sentido da aceleração gravitacional. Então ele vai descer com a velocidade dele sempre aumentando. Tudo bem? Então a nossa aceleração, de regra, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tem uma pequena variação, se você vai para o Polo Norte, para o Polo Sul, né?
Você sai do Equador, né? Na medida que você vai se aproximando, vai diminuindo raio, essas coisas, isso aí vai ter uma certa influência, né? A gente vai ver isso lá na parte de movimento circular, né? Gravitação universal, né? Então, mas é muito pequena a diferença. A gente vai trabalhar aqui com um fator fixo de 9,8 por enquanto, e nós vamos arredondar esse 9,8 para 10, para facilitar a nossa vida, facilitar os nossos cálculos, tá? Então, o seu corpo foi abandonado no instante zero, né? Depois de um segundo, o que acontece com a velocidade dele, né? Então, no instante zero, a velocidade dele é zero, ele está parado por uma fração de segundos, né? Só que a força está puxando ele para baixo, e aí o que vai acontecer? A velocidade dele vai aumentar. Então, no instante 1 segundo, essa velocidade dele vai para 10 metros por segundo, tá? No instante 2 segundos, o que vai acontecer com essa velocidade? A velocidade vai para 20 metros por segundo. No instante 3 segundos, a velocidade vai para 30, correto, gente? Note o seguinte, isso aí é verdadeiro para todo corpo que foi abandonado, para todo corpo que tem a velocidade inicial a zero. Se eu lançar o corpo para baixo com uma velocidade diferente de zero, isso não vale, tá? Vai ter mudança nisso aí. O que acontece aqui é o seguinte, que a aceleração, quando a gente fala que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, é a mesma coisa que eu falar assim, ó, que a velocidade vai aumentar 10 metros por segundo, tá? Tudo bem? Então vamos lá, continuando aqui, aceleração de queda livre, né, que a gente está falando aqui, dessa aceleração de queda livre, tá? Então nós temos aqui na Terra, que a nossa aceleração é 9,8 e a gente vai arredondar isso para 10, tá? Então a gente vai arredondar para 10 para quê? Para facilitar o nosso cálculo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então a aceleração de queda livre vai ser 10. Beleza? A gente vai falar agora da chamada proporções de Galileu. É bastante interessante, facilita muito a nossa vida. E na hora que a gente estiver resolvendo exercício de queda livre, se a gente lembrar dessas proporções, a gente consegue matar assim, alguns exercícios assim, de forma extremamente rápida, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo para verificar como é que funciona essa questão da proporção ou proporções de Galileu, né? Se nós considerarmos aqui um corpo que foi abandonado, né, a partir do repouso, então nós vamos ter aqui, ó, eu peguei aqui 4 instantes de zero, né, do abandono até 4 segundos após o abandono. Então a gente sabe que no abandono a velocidade inicial do móvel é zero, né? Depois de 1 segundo, a velocidade dele vai de 0 vai para 10. Depois de 2 segundos, 20. 3 segundos, 30. 4 segundos, 40. Por quê? Porque a aceleração gravitacional, nesse caso, né? A aceleração gravitacional, o nosso G, ele é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo, certo? Tranquilo? Então vamos lá. Toda vez que eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, se eu calcular a área da figura formada pelo gráfico, ela é numericamente igual ao espaço, tá? Ela é numericamente igual ao espaço. Tranquilo? Deixa eu só tirar isso aqui. A gente já sabe que a aceleração gravitacional é 10, certo? Então agora a gente vai dar a sequência aqui. Então, ó, o gráfico da velocidade em função do tempo, quando eu calculo a área da figura, eu estou calculando o quê? O espaço, né? ou o deslocamento, né? A área numericamente é o deslocamento. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, de 0 a 1 segundo, ou seja, no primeiro segundo, né? Se eu calcular a área da figura, que é esse triângulozinho aqui, ó, esse triângulozinho é o primeiro triângulo, né? Então eu vou fazer base vezes altura, né? Dividido por 2.
Então a gente vai ter aqui 1 vezes 10, 10, 10 dividido por 2, o meu deslocamento é de 5 metros. Então no primeiro segundo ele desloca 5 metros. Tranquilo? A gente vai de 1 a 2 segundos. O que acontece de 1 a 2 segundos? De 1 a 2 segundos, ó, de 1 a 2 segundos, agora a minha figura, ela não é mais um triângulo, né? Eu posso até dividir por vários triângulos, mas a minha figura aqui, ó, ela é um trapézio, né? Essa figura minha aqui agora, ó, ela é um trapézio, ó. No trapézio a gente tem as bases são os lados paralelos, né? Então nesse caso aqui eu tenho esse e esse são as bases. Então aqui é a base maior, aqui é a base menor, a altura é a distância entre essas bases, certo? Então eu tenho aqui que a base maior vai ser 20, né? 20. A base menor é 10 e a altura é 1. Base maior mais base menor, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então aqui a base maior é 20, a base menor é 10, a altura é 1. Então a gente vai ter o que aqui? Nesse segundo, de 1 a 2 segundos, ele vai andar 15 metros. Tá? Se eu precisasse calcular quanto que ele andou de 0 a 2 segundos, aí eu somaria os dois, tá? Tranquilo? Então vamos lá. O próximo intervalo é de 2 a 3 segundos. De 2 a 3 segundos eu tenho um outro, né? Eu tenho aqui uma outra figura maior, né? Olha aqui, ó. De 2 a 3. Então é esse aqui, ó. Mas a fórmula é a mesma. Tá? A fórmula é a mesma. Então vamos lá. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então a base maior é 30, a base menor é 20, a altura é 1. Tudo isso dividido por 2. Então nós vamos ter aqui 25 metros. Do instante 2 a 3 segundos ele anda 25 metros. Tá? Tranquilo? Se eu precisasse calcular o quanto que ele andou de 0 a 3 segundos, eu somaria tudo isso aqui, ó, 25 com 15 e com 5, né? 25, 30, 45 metros ele anda de 0 a 3 segundos. E vamos aí para o último intervalo, que é de 3 a 4 segundos, né? De 3 a 4 segundos também eu tenho aí uma figura maior ainda, né? Ó, olha só o tamanho da figura aqui, ó. Qual que é a base maior aí? A base maior é 40. A base menor é 30. Né? Então vai ficar 40 mais 30 vezes 1 dividido por 2. Então, a minha distância que ele percorre de 3 a 4 segundos vai dar 35 metros. Tá? Agora vamos analisar agora, sem se preocupar com o número em si, tá? Então o que eu tenho, ó? De 0 a 1 segundo, quanto que ele andou? Eu vou chamar de D. Então ele andou D. Tá? Agora, e de 1 a 2 segundos? Né? Vamos por partes. Se a gente pegar esse triângulozinho menor aqui, ó, esse triângulozinho menor é igual a esse, ó. Aqui de 0 a 1 dá 1, aqui de 1 a 2 dá 1, né? A altura aqui é 10, se eu pegar a altura aqui também é 10, que vai de 10 a 20. Então esse triângulozinho aqui é igual ao outro ali, ó. Então é D também. O de cima lá também vai ser D, e o outro vai ser D também. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar uma linha paralela ao gráfico aqui, passando pelo 1 aqui, ó. E a gente vai descobrir aí mais triângulos iguais a esse aí, ó. Então nós temos esse triângulo aqui, ó.
ele tem a base 1 e a altura 10. Esse triângulo aqui tem base 1 também e altura 10. Esse outro também. Então são todos iguais, tá? Então eu tenho ali mais um triângulo, outro triângulo ali, outro triângulo lá. Vou traçar a nova linha paralela também passando pelo 2. O que eu estou fazendo isso é só para mostrar que esses triângulos são iguais, tá? Esses triângulos que eu estou dividindo agora são todos iguais. Ó. Então aqui é D, ó, D ali, outro D e mais um D. E vou passar novamente uma última linha paralela passando pelo 3 ali, ó. E eu dividi agora tudo em triângulos iguais, ó. Todos os triângulos aqui são iguais. Gente, tá ficando claro? Só pega o livro, dá uma olhadinha, vai buscar lá essa questão para vocês verem como é que funciona. Isso aqui é importante a gente saber, porque vai ficar bem mais simples, né? Para a gente calcular aqui, utilizando aí as proporções de Galileu, para achar o espaço percorrido. Agora, olha só que legal aqui, ó. Então, se eu vier aqui, ó, de 0 a 1 segundo aqui, ó, quantos D eu tenho? 1. 1 D só, certo? Quanto vale o D? A gente fez o cálculo aqui e a gente chegou que ele vale 5. Olha só agora, ó. De 1 a 2, quantos D eu tenho? Ó, eu tenho 1, 2, 3. Então, se o D vale 5, e eu tenho 3 vezes ele aqui, 3 vezes 5 vai dar, olha só que legal, ó, 15. Ó, vamos pegar de 2 a 3, ó, de 2 a 3. Quantos D eu tenho aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Olha, no primeiro aqui eu tinha 1 D. No segundo aqui, ó, segundo eu tenho 3. De 2 a 3 eu tenho 5. E o D não vale 5? 5 vezes 5, 25. Olha só que legal. E o último aqui, quantos D eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7D. 7 vezes 5, 35. Olha que bacana. Essa proporção de Galileu, ela trabalha com os valores ímpares aí, ó. 1, 3, 5, 7. O próximo seria 9, o outro seria 11, o outro seria 13. Então fica mais fácil a gente calcular o espaço percorrido quando a gente conhece essas proporções aqui. Então vamos colocar aqui, ó, tempo e quantos D eu tenho. Então eu coloquei de 1 até 8, mas isso pode seguir. O tempo é na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O D, o quanto anda dentro de cada segundo é 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Se eu quisesse calcular aqui o quanto que ele andou só no instante 8 segundos, no 8 segundos corresponde a 15D. Então é só pegar os 5 e multiplicar por 15. Legal? É lógico que se eu quero saber quanto que ele andou no total, aí eu vou ter que estar somando tudo isso aí, tá? Então, se eu quiser saber quanto que ele andou de 0 a 4 segundos, então eu teria que vir aqui, né? E fazer a soma, ó. 35, 40, 50, 60, 75, 80 metros. Então eu colocaria aqui que ele andou 80 metros de 0 a 4 segundos. Beleza? Tranquilo até aí, gente? Vamos lá então. O que eu tenho aqui, ó? A partir disso eu posso montar essa relação aqui, ó. A variação de espaço no instante 1 é igual a variação do espaço no instante 3, que é igual a variação do espaço no instante 5, e vai seguindo até
Tudo isso aqui é igual a D. Então eu posso trabalhar com, por exemplo, se eu quiser saber quanto que ele andou no delta S3, que seria no terceiro segundo, né? Terceiro segundo. Eu pego a relação entre, eu pego essa relação e igualo a D. A gente vai fazer o exercício daqui a pouquinho, vocês vão ver como o negócio fica bastante tranquilo, tá? Fica mesmo, hein? Fica legal. Beleza? Até aqui? Então vamos resolver um exercício aqui, aplicando aí as projeções de Galileu, né? Então, no terceiro segundo de queda livre, a partir do repouso, o móvel cai 25 metros atingindo o solo. Ó, esse 25 metros é no terceiro segundo, hein? Certo? Terceiro segundo. Então vamos lá para o item A. De que altura o móvel caiu? Bom, pela proporção de Galileu, a gente sabe que ΔS1 sobre 1, ΔS1 é no primeiro segundo. ΔS2 é no segundo segundo, sobre 2, é igual a ΔS3, que é o do terceiro segundo, sobre 5, é igual a D. Tá? Então vamos lá. O que ele forneceu para a gente aqui? No terceiro segundo de queda, ele cai 25 metros. Então nós vamos pegar esse último aqui, que é o terceiro segundo, ΔS3, é igual a D, para a gente saber quanto vale o D, tá? Que seria o que ele anda no primeiro segundo, tá? Então ΔS3 sobre 5 é igual a D, então eu tenho aqui que 25, que é o que ele andou no terceiro segundo, sobre 5 vai ser igual a D, então a gente aqui consegue encontrar quanto vale o D, né? Porque as projeções lá de Galileu estão tudo em função de D. Todas em funções de D, tá? Então o D, que seria o D1, é 5 metros. Tranquilo até aí? Então agora, se no primeiro segundo ele anda D1, no segundo segundo ele anda D2, no terceiro segundo ele anda D3, tá? E eu sei que o D vale 5, então D1 vale 5. Então no primeiro segundo ele anda 5 metros. No segundo segundo ele vai andar 3 vezes D. 3 vezes D vai dar 15, né? Porque o D não é 5. Então 3 vezes D dá 15. E no terceiro segundo, quanto que ele anda? No terceiro segundo ele anda 5D. Pela projeção de Galileu é D, 3D, 5D, assim segue, né? Então é 5 vezes 5, 25. Então eu tenho aqui agora que no total ele vai andar 45 metros. Então essa é a altura da onde ele caiu. Eu somei o espaço percorrido em cada um dos segundos. No primeiro é 5, no segundo é 15 e no terceiro é 25. E a gente vai somar. Por que ele vai aumentando quando ele anda em cada segundo? Porque a velocidade dele vai aumentando, né? Simplesmente por causa disso. Letra B. Ele quer saber com que velocidade o móvel atingiu o solo, tá? Então eu vou utilizar aqui, eu vou montar o gráfico, né? De velocidade em função do tempo. Então eu tenho aí o gráfico, onde eu tenho 0 no instante inicial, 3 segundos depois a velocidade dele, eu não sei quanto é, ele quer saber quanto vale, né? Então o que a gente faz aqui, ó? Calculando a área dessa figura, a área ela é numericamente igual ao espaço percorrido. O espaço percorrido a gente já sabe que é 45. Então eu vou pegar, aqui vai ser um triângulo, base vezes altura dividido por 2, né? Então o espaço percorrido vai ser igual a base vezes altura dividido por 2. 45 é o espaço percorrido, a base é 3 segundos, a altura é a velocidade, justamente o que ele pediu para a gente calcular, dividido por 2. Então vai ficar, passei o 2 multiplicando o 45 e o 3 dividindo o 45. Então a velocidade que ele atingiu o solo vai ser igual a... Então, ó, 45 dividido por 3 dá 15. 15 vezes 2 dá 30 metros
por segundo. E aí, gente? Tranquilo? Gostaram? Espero que tenham gostado, tá? A gente vai dando sequência. Vamos resolver mais exercícios ainda, tá?